Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cientificando. Meu nome é Pedro Carvalho e hoje nós vamos falar dessa comédia que está sendo a vacinação no Brasil. Quando falamos de vacinas, falamos em prevenção de doença. A vacinação serve para a gente imunizar o maior número de pessoas possível e assim termos a chamada imunidade de rebanho. Na verdade, esse termo, imunidade de rebanho, é mais usado no contexto da vacina mesmo. Ou seja, com várias pessoas imunes ao seu redor, mesmo que você esteja infectado, você não consegue assim transmitir essa doença para outra pessoa e essa pessoa também tem dificuldade para transmitir para outra pessoa. Assim, a longo prazo, o número de casos e mortes das doenças vão caindo. A gente percebeu essa imunidade de rebanho em várias doenças, desde a criação do Plano Nacional de Imunização, como por exemplo o sarampo, a poliomielite, tiveram um declínio muito acentuado desde que implementamos a vacina para boa parte da população. Contudo, no contexto da Covid, a gente vê uma realidade muito diferente. Estamos vendo um massacre do povo brasileiro, com cerca de 1000 mortes todos os dias. Tá, esse é o ponto científico da vacina. E no Brasil isso virou ponto de propaganda política e ideológica. Deixaram essa parte principal da vacina em segundo plano. Não importa mesmo se a vacina está chegando, se vai todo mundo ser vacinado, isso não importa. Importa apenas parecer que ela está chegando. Importa apenas parecer que você está trabalhando para que isso aconteça. Você não precisa estar trabalhando de verdade. E por que eu digo isso? Bem, vamos nos lembrar que o governo a princípio era contra as vacinas. Ele inclusive a princípio chamou a vacina do Butantan, a Coronavac, de vacina do Dória. E agora que essa é a principal vacina no momento, já que a de Oxford sofreu um grande atraso, eles estão chamando a vacina do Butantan, a vacina do Brasil. Não é mais a vacina do Dória. E por que o discurso mudou com o decorrer do tempo? Bem, porque o governo percebeu que a maioria das pessoas quer sim se vacinar. Essa é a grande realidade. Então eles precisaram mudar o discurso para manter a popularidade, para em 2022 ou em próximas eleições ganharem o seu voto. Isso é a única coisa que importa. No fim das contas, não importam com sua vida ou com sua saúde, importam com seu voto. Dessa forma, nós já sabemos que o discurso mudou e ainda bem que mudou, já que a vacina é a forma mais barata e eficaz de se enfrentar essa doença. É a prevenção dessa doença. É assim que a vida vai voltar ao normal e a economia vai voltar aos trilhos. Não adianta você negar isso. Isso é uma realidade. Outra questão importante que a gente tem que colocar aqui é que o governo federal, ao negar a gravidade da situação, eles atrasaram em todos os aspectos possíveis. Vamos lembrar que no Brasil nós temos apenas duas opções de vacina. A Coronavac, em parceria aí com o Instituto Butantan, e temos também a de Oxford/AstraZeneca, que está aí com uma parceria com a Fiocruz. A de Oxford só vai começar a ter doses realmente assim disponíveis só em março. E a do Butantan precisa dos insumos da China para começar a aumentar a produção de verdade e poder distribuir realmente entre a população. Ou seja, enquanto em outros países sérios eles firmaram contratos com várias farmacêuticas, vários fabricantes e tiveram uma gama grande de vacinas, nós só temos duas. E essas são umas das mais atrasadas em relação, por exemplo, à da Pfizer e da Moderna. E ambas essas, a da Pfizer e da Moderna, ainda têm uma eficácia maior e nós não temos elas no Brasil. Alguns países firmaram contratos com vacinas com maior eficácia e que saíram primeiro. E nós, a 10ª ou 9ª economia mundial, nós não temos essa capacidade, né? Somos um pária mundial e estamos atrás de países muito menores e muito menos influentes do que nós. Realmente somos bem patriotas. O Brasil está acima de tudo mesmo, vocês podem perceber. Isso tudo é uma questão de não ser burro e negacionista, de se importar com a sua população. Ser burro e negacionista numa pandemia gera mortes. Outro ponto muito importante é que o discurso do governo federal em relação às vacinas só serviu para atiçar o eleitorado otário. E você já vai entender isso. No final das contas, falar mal da China não é um bom negócio. Mas Pedro, eles são uma ditadura e tudo mais. Um tweet do Carlos Bolsonaro ou do Eduardo Bananinha não vai mudar essa realidade, não vai acabar com o regime chinês. E eles também são a segunda maior economia do mundo, cavalgando aí para chegar em primeiro lugar, também é o nosso maior parceiro comercial. Então não vale a pena falar mal da China, não vale a pena manter esse discurso ideológico burro. Principalmente porque atualmente a vacina, a única que nós temos doses suficientemente aí disponíveis,
vem da China. Inclusive a de Oxford tem insumos que vêm da China também. Então esse discurso ideológico contra a China não adianta para nada. Só serve para criar choques diplomáticos que vão atrasar ainda mais a vacinação. Mas Pedro, Trump e também os Estados Unidos falam mal da China direto. A principal economia do mundo. Quem é o Brasil na fila do pão, meu amigo? Nós não temos espaço para esse tipo de discurso. Nós dependemos deles totalmente, nós dependemos da China, dependemos da economia da China e agora nós temos que nos ajoelhar para pedir os insumos para as vacinas. Essa é a realidade. É como se o estagiário do Google xingasse o CEO do Google. Não ia servir para nada, só ia servir para mandar o estagiário embora e ele manchar o nome dele. E é isso que está acontecendo no Brasil. No final das contas, todo esse discurso só serve para atiçar o eleitorado, que olha para o Bolsonaro e os filhos dele, que, diga-se de passagem, tem um cérebro minúsculo, para vocês olharem para eles e falarem o seguinte: olha como eles são corajosos, olhem como eles defendem a liberdade. Mas isso não está mudando em nada a realidade do povo chinês, e que eu não sei se é boa ou ruim, não conheço, e, além disso não acontecer, isso piora a vida do povo brasileiro. Então isso é uma burrada em 2 níveis. Por que piora a vida do povo brasileiro? Porque a China é nosso principal parceiro comercial e porque na questão das vacinas nós dependemos totalmente dos insumos deles. Então, é burrice falar mal deles. Resumindo, a vacinação no Brasil é um teatro. Não se importam com sua vida, com sua saúde, se importam com o seu voto. O discurso foi mudando ao longo do tempo ao perceberem que estavam perdendo a sua popularidade. E se a maioria da população fosse contra, e mesmo isso sendo danoso para a saúde da população, eles iriam apoiar isso, porque o que importa é o seu voto. No último domingo, a gente fez um espetáculo midiático filmando a reunião da Anvisa, não sei qual o propósito disso, e no final das contas, nossa, o Brasil tem vacina, o povo comemorando, oh, vacina, bota, põe a foto da bundinha com a agulha, bota. Mas aí, a gente tem poucas doses, a gente não sabe se a vacinação vai parar, a gente não sabe se os insumos vão chegar por questões diplomáticas, por atraso do governo brasileiro. A gente não sabe como que isso vai proceder daqui para frente. Então foi um espetáculo midiático essa primeira parte da vacinação. Não sabemos se ela vai continuar realmente. Sem falar que houve um atraso inicial, já que vários países começaram aí quase 2 meses antes da gente. É isso. Esse é o Brasil. Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo diferente dos que eu costumo fazer, mas é um vídeo muito importante que eu queria aqui expor minha opinião. Se você gostou ou não gostou, deixe seu like ou dislike ou comentário aqui embaixo. Mas eu peço que seja educado, que seja um ser humano e que pense com o cérebro e não com o estômago. No mais é isso e até a próxima.